Ok, minha gente, minhas queridas irmãs, meus irmãos, o Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade de Moreno, aqui em Pernambuco, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos nós, hoje e sempre. Sou Carlos Cardoso, sou colaborador da Associação Municipal Espírita de Abreu Lima e também da Comissão Estadual de Espiritismo, neste momento na condição de presidente daquela instituição. Queria dizer da alegria de estar junto com vocês neste momento. Estou vendo o Rivaldo aqui já entrando, a Aldenora, e a gente ouvia a Rivaldo essa semana e eu ficava muito feliz. Como é bom a gente, às vezes no conforto do nosso lar, a gente está aí vendo os nossos amigos, nossas amigas e trabalhando com a doutrina espírita, o Consolador Prometido. Boa noite, Aldenora. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Minhas amigas e meus amigos, você que vai ver esse vídeo depois, repito novamente, é uma alegria muito grande e queria convidar todos vocês para que a gente possa fazer uma prece inicial. Jesus, divino e amado Mestre, Senhor, devemos agradecer-vos neste momento pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos sob vossa bênção, sob vosso amor, sob a inspiração dos amigos espirituais, particularmente do professor Djalma Montenegro de Farias e dos nossos orientadores, nossos inspiradores espirituais. Que o vosso amor nos envolva, nos conduza, nos fortaleça, na fé, na esperança, na caridade, no servir. Rogamos especialmente, Senhor, neste momento, pelos que transitam na dor, na fome, no frio, na sede, na injustiça, no sofrimento de toda a ordem, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Que encontrem o lenitivo da fé, da esperança, do vosso amor, que se estende sobre todos, esperando apenas a oportunidade que abram seus corações. E nessa sintonia de bênção e de luz, vamos iniciar o estudo da noite de hoje, do Centro Espírita 9 de Outubro. Muita paz, muita bênção, em nome de Deus. Meus amigos e minhas amigas, dizer da alegria de estarmos juntos, da paz, da esperança. E agradecer aqui ao Aldenora, de antemão, em nome da Comissão Estadual de Espiritismo, pela oportunidade que estamos tendo, mais uma vez, de compartilhar dois estudos da nossa doutrina. Um grande abraço para meu irmão Albérico Cândido, faz muito tempo que eu vi. Muita paz e muita luz. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, nós fomos convidados na noite de hoje para tratar do tema os inimigos desencarnados, que faz parte do capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título maior: Amai os vossos inimigos. E nesse capítulo a gente vê, por exemplo, esses itens interessantes aqui, com a filhinha aqui, retribui o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, que é o tema da noite de hoje. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E tem nas instruções dos espíritos a vingança, o ódio e o duelo. Quer dizer, é um capítulo para reflexão, para análise de nossas vidas. Boa noite, Charles. E eu queria pegar aqui uma carona e fazer uma análise da pergunta 97 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, questionando aos espíritos superiores sobre a égide do Espírito de Verdade, que nos trouxe essa obra maravilhosa, obra basilar da nossa doutrina, O Livro dos Espíritos. Na pergunta de número 97, ele se volta para os espíritos e questiona: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E os espíritos respondem para Kardec:
são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Aí eu convido vocês. Na primeira, a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição. Os espíritos puros formam a segunda ordem, os espíritos que chegaram ao meio da escala, onde o desejo do bem é a sua maior preocupação. Pertencem à terceira ordem, prestemos bem atenção nisso, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhe retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Kardec, naquele momento, ele ia questionando aos espíritos superiores em reuniões adequadas, apropriadas para tal. Eu faço sempre questão, quando falo da obra ou livro dos espíritos, de lembrar, de fazer uma análise sobre esses pontos capitais. Na medida que ele ia questionando aos espíritos em torno da vida, ele tinha por resposta a compreensão do universo, de onde somos, de onde viemos, para onde nos destinamos, compreendendo então que todos somos filhos, somos criaturas, somos seres criados, gerados pela vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Dar-nos então a ideia de universo pleno. E os espíritos também respondem a ele que o universo ele é constituído de diferentes mundos, que vai do primitivo ao mundo superior, ao mais elevado, na ordem de todo o processo. Nós habitamos, neste momento, um mundo de expiações e provas. Um mundo marcado ainda pelas características que nos faz ver que ainda somos espíritos de terceira ordem, caminhando dentro de uma das imperfeições próprias de espíritos que vêm e voltam buscando se melhorar, mas sem ter muitas vezes de ideia plena disso. São nossas características. Razão pela qual a gente observa de todo lado e a gente vê muitas vezes as atitudes no íntimo de cada criatura tendendo ao bem para aqueles que vai despertando. Mas quando se fala de espiritualidade, das relações mundo físico, mundo espiritual, um recuo, como se fosse uma ausência de conhecimento. O que ocorre então? O Espiritismo nos permite essa compreensão, nos traz essa compreensão, vem com esse papel, vem com essa missão. Jesus, quando em um determinado momento diz, eu vos enviarei o Consolador prometido, ele sabia que suas palavras sofreriam distorções e em um determinado momento da história fossem até esquecidas. Mas também dizia de que em um determinado momento, num momento apropriado, espíritos viriam com a missão de lhes restaurar, de lhes fazer compreender. E mais, diz nosso Senhor Jesus Cristo, iam trazer acréscimos a tudo aquilo que ele estava dizendo. Iam acrescentar na medida, na capacidade de compreensão daqueles que iam estar habitando o planeta, para que eles soubessem quem eles eram e para onde estavam indo. É o nosso caso. Vivemos mais de 150 anos depois da chegada do Consolador. São quase 2 séculos. E a gente percebe no mundo uma série de imperfeições. A gente ainda se
se depara diante de situações, muitas vezes diante da própria consciência, aí não nos cabe julgar quem quer que seja. Muitas vezes ainda nos pegamos, como dizia ontem em uma reunião lá no TEAC, falando o que a gente não devia falar, pensando o que não devíamos pensar e agindo de forma incorreta diante da atitude certa. Então a gente vai perceber que ainda precisamos avançar, precisamos caminhar. Isso nos faz ver então que somos espíritos em situações diferentes, mas necessitados de compreensão e de amor. E isso nos vem. Se isso nos vem, por que é que a gente ainda tem dentro de nós esse modelo muitas vezes de pensamento, de atitude? Porque somos espíritos ainda imperfeitos. Como somos espíritos imperfeitos, a caminhada, ela se confunde na medida que a gente faz com que as paixões, elas praticamente superem as tendências de amor que ainda carregamos, embora reconheçamos nelas necessidades, como os próprios espíritos dizem. Precisamos das paixões, mas precisamos avançar. E o avanço é muito delicado. Por que o avanço é muito delicado? Porque para avançar a gente vai precisar de viver de forma coletiva. Os próprios espíritos voltam para nos dizer que o avanço solitário é muito difícil e praticamente não se dá. É preciso estar em contato com o outro. Então é preciso que a gente se relacione. O relacionamento social é uma necessidade que o espírito tem. Então isso já está na base das famílias. Precisamos estar inseridos dentro de um processo familiar para compreender, para aprender, para crescer. A família, um núcleo base da sociedade. E na medida que a gente vai crescendo, já vão surgindo aí as dificuldades, digamos assim, de relacionamento dentro do próprio seio familiar. Por quê? Porque somos espíritos diferentes uns dos outros. Cada um com características muito pessoais. O que faz com que a gente tenha um entendimento de muito próprio. Entretanto, os próprios espíritos nos dizem que nascemos no meio adequado e mais apropriado ao nosso avanço e normalmente dentro do seio familiar em que as facilidades se fazem para que a gente possa crescer. Razão pela qual normalmente a gente está no meio de amigos, de irmãos e de irmãs de outros momentos. Mas também podemos nos encontrar em lares diferentes, em situações de dificuldade, mas não de dificuldade gratuita, de dificuldade em razão da forma como a gente agiu e como a gente precisa agir diante da sociedade. É uma questão de necessidade de crescimento. Precisamos crescer. E o crescimento se dá de forma conjunta. Não se cresce sozinho. Não se cresce só. Precisamos crescer. Só que, na medida que a gente vai crescendo, talvez venha um despertar de animosidades anteriores, que marcaram muitas vezes no próprio seio familiar e no conjunto ali dos que estão próximos de nós. Razão pelas quais, diante das nossas imperfeições, surgem aquilo que a gente não gostaria que surgisse. Talvez lá no íntimo, que é exatamente o antagonismo. E o antagonismo, às vezes, ele toma proporções descabidas, levando ao desencarne de uma ou de outra criatura. O que os espíritos dizem, então? Aos que atingiram a perfeição, passaram por essa ordem. Aos que estão no meio, já têm um desejo de realizar o bem de forma mais premente, contínua, continuada. A gente vê isso, inclusive, na nossa sociedade. Não é por estarmos num mundo de expiações e provas, e por nos caracterizarmos, em nossa grande maioria, como espíritos de terceira ordem, que a coisa está tão feia assim, não. A gente já percebe que o mundo está adiantando. É por isso que se fala tanto em regeneração. Entretanto,
Os espíritos dizem que a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais caracterizam os espíritos de terceira ordem. Então a gente chega num texto, que é o texto da razão de hoje, dos inimigos desencarnados. Se há um texto com o título Inimigos Desencarnados, é porque há os inimigos encarnados. Kardec trata disso anteriormente. Os inimigos encarnados. Os inimigos encarnados são identificados quando estamos aqui de forma mais fácil. A gente os identifica. Mas por que se tem inimigos? Isso é muito interessante. Se tem inimigos, porque as opiniões se opõem à forma de se conduzir. O nosso egoísmo e o nosso orgulho faz com que a gente tenha inimigos, como também essas ações situadas também neles, porque se fosse num só, possivelmente não teria problema. Mas isso existe em decorrência das imperfeições que tanto um quanto o outro tem. Eis a razão. Eis a razão. Aí no texto, abrindo os itens 5 e 6, que é Kardec, faço sempre questão de frisar, aos textos, Kardec fazendo uma interpretação e há ali as opiniões dos espíritos depois. Diz Kardec. Ainda outros motivos tem o espírita nele, ele começa fazendo menção a um texto anterior. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária. Então, ele apenas não faz uma observação do inimigo, mas ele trata também da questão de nós, espíritas, termos já uma visão diferenciada de mundo, o que nos dá uma responsabilidade maior. Então, sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente do homem, quer dizer, maldade é um estado temporário. Se ainda existe dentro de cada um de nós, não se eternizará, na medida que a gente for compreendendo, for se modificando, fizer a mudança do ser, a mudança do comportamento real, aquele estado ficará como se fosse um estado de infância, que ela decorre de uma imperfeição temporária. E diz ele mais, assim como eu falei da criança, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. O homem mau reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Quer dizer, é uma prerrogativa nesse sentido, é uma tendência natural. Para que todos aqueles que a gente vê, a gente às vezes se choca diante de um crime hediondo, de uma situação difícil, de algo que ainda ocorre na sociedade, a gente se espanta em ver algo dessa ordem. Mas a gente vai perceber que isso decorre das nossas imperfeições, mas que as imperfeições são temporárias. Serão superadas em um momento em que o espírito caminhar, se despojando delas. É fácil despojar? Não. Essa briga é contínua, essa luta é continuada. E ela está muito, muito dentro de nossas consciências, na medida que a gente vai despertando. E aí os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo são primordiais para a compreensão disso. A gente vai se mudando. Aí diz Kardec ainda. Aliás, antes de Kardec, eu gostaria de botar aqui, quem é o inimigo? É aquele que se encontra em oposição. Isso é o texto, é o dicionário. Aquele que se mostra hostil, contrário, funesto, adverso. Então, regra geral, o inimigo é esse. É o que é contrário ao nosso modelo de pensamento, nossas atitudes, nossas ações. É o adverso, é o que milita em campo contrário. O termo inimigo é uma coisa muito interessante, até porque cada um de nós tem uma forma de pensar, tem uma maneira de agir, cada um é pessoal. Entretanto, quando aquela forma de pensar e de agir vai para extremos, surge aí a inimizade. Ora,
Eu gostar de um time de futebol, o outro gostar de outro, até aí nada demais. Mas quando aquilo dá razão a pelejas muito sérias, a inimizades, ao grotesco, aí a coisa já está desandando. Porque não é mais questão de tendências, de opiniões. Já partiu aí para uma coisa que vem caracterizar nossas imperfeições de fato. Então, o homem mau um dia reconhece que ele será um homem bom. Bom, se ele vai se reconhecer um homem bom, e se a vida aqui na Terra tem essas características que nos fazem com que a gente possa se observar em campos contrários, diz Kardec mais adiante. Pode-se, portanto, contar inimigos entre os encarnados como entre os desencarnados. Aí eu destaco aqui, está lá no texto do capítulo 12. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser. Percebamos o final. Concorrem para o aperfeiçoamento do ser. Quer dizer, mesmo esse estado temporário de imperfeição, de dificuldade, concorre para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. É um momento difícil, mas que vai servir para nós. Talvez seja aquela história, né, que é muito fácil, que a gente não percebe que tem quando tem. Mas quando a gente não tem, então a gente vai percebendo as coisas, né? Eu digo sempre que R$10 para quem tem, um bocado não é nada, mas para quem não tem, é uma quantia significativa. Então a gente vai perceber que a morte não nos livra do inimigo. Porque diante do seu atraso moral, ele pode continuar nosso inimigo. E se ele for realmente aquela criatura atrelada ao mal, ele de fato vai continuar. E vai continuar como? Aí Kardec vem identificar no texto essa situação. Vão se manifestar nos perseguindo quando tiverem condições para tal. Como? Através das obsessões e das subjugações. Aí eu chamaria aqui a atenção, eu tenho um grande apreço por uma obra da codificação, que é o livro O Céu e o Inferno. No livro O Céu e o Inferno, 62 espíritos voltam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mais particularmente, mas essas comunicações se dão em outros locais também. Esses espíritos voltam revelando sua natureza e são identificados como espíritos bons, espíritos medianos, espíritos inferiores. E se observa ali, diante das suas características, aqueles que foram assassinos, mas que estão arrependidos, e os que tiveram, os que estão subordinados a aprovações, bem como os suicidas. Dentro desses espíritos, caminhando lá para o final, eu acho que um dia eu fiz uma abordagem desse tipo, no seno mesmo. Tem um espírito que me chamou muito a atenção, que foi o espírito de Castelnaudari. Uma história muito interessante. Acredito que uma boa parte de vocês deva conhecer. E esse espírito, ele se tornava conhecido porque ele prejudicava as pessoas que adentravam uma casa onde ele teria morado há mais de 200 anos atrás, nas cercanias ali da França, em uma cidade menor. E esse espírito, ele vivia como que enclausurado numa espécie de redoma, de sofrimento que ele criou para si próprio. De tal maneira que ele continuava, se alguém chegasse ali e tivesse condições, da sua mediunidade, né, da capacidade de sentir pela energia negativa que existia ali, e ele perseguia. Então, a história desse espírito é citada na Revista Espírita, em diversas partes,
no livro O Céu e o Inferno. Mas por que a gente está citando isso? Porque Castelnaudary esse espírito, né, essa cidade, ela foi palco de uma perseguição gigantesca de um espírito. Enquanto encarnado, sendo responsável pelo desencarne de familiares, mas particularmente, inclusive, do seu irmão, desencarna, né? Ele leva ao desencarne o seu irmão de forma violenta, né? Truculenta, horrível. E também leva ao desencarne uma companheira dele, e depois ele sai fazendo outras atrocidades. Então, diante desse quadro de miserabilidade moral, o que ocorre? Esse espírito fica ali preso numa redoma de sofrimento em que ele se insere, que é exatamente dessa forma que se dá. Se a gente não consegue se livrar daquela redoma de culpa, de autoculpa, de miserabilidade, então vai ficando preso. Até que, em um determinado momento, diante daquele quadro, já muitos anos depois, aquela casa ficou conhecida, na época, como uma casa mal assombrada, né, que é um termo que era muito usado. Alguém que participava da sociedade resolve, pede para que aquele local entre numa espécie de evocação. Até porque alguém que tinha comprado aquela casa muitos anos depois também desencarna ali, através de um ataque súbito. E um parente dele, o filho dele, leva uma pancada no rosto, né? Então veja que a situação era muito delicada, e esse espírito de fato se comunica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e vem mostrar que continua ainda daquele mesmo jeito, era um inimigo desencarnado. Mas naquele momento ele não era um inimigo desencarnado de A, de B ou de C, até porque, mas ele estava preso àquela situação e o seu estado de revolta era quase que coletivo. Aproximou-se dele e ele já ficava naquele estado. Eu faço citação a esse espírito, inclusive, porque a gente vê muita questão de tratamento que pode se tratar dessa maneira. São Luís, o guia espiritual da Sociedade Parisiense, quando perguntado se esse espírito evoluiria, teria como ele sair desse estado tão truculento, tão revoltado, até porque ele chega quebrando lápis, agredindo, e uma médium vidente que está na reunião o vê com a camisa ensanguentada, segurando na mão e na outra mão um punhal. Era assim que ele era visto. Foi essa imagem que fez com que esse espírito passasse tanto tempo ali dentro, num estado de ódio gigantesco. Ele está ali, foi submetido a forças maiores do que as suas. Mas São Luís disse, se orarem por ele, mas orarem mesmo, com sentimento, com coração, esse espírito também modificará. E é o que se observa. Um casal começa a dedicar a ele suas orações e envolve ele nesse clima de harmonia durante muito tempo, doando amor, né? Lembramos da palavra de Gandhi, né? O amor de um único homem neutralizará o ódio de milhões. E aí aquele espírito se liberta. Quer dizer, mas enquanto pôde, ele estava ali subjugando. Ele estava ali afetando, razão pelas quais Kardec faz menção a essa situação. O fato, né, do inimigo desencarnado, por não ser visto, não ser percebido, logicamente, se torna, aspas, mais perigoso do que aquele que a gente vê. Porque ele pode estar perto de nós, né, montando o seu ardil. E por quê? Porque nós vibramos no mesmo estado de consciência. A partir do momento que a gente rompe aquilo ali, com amor, com paciência, com respeito, com caridade, com perdão, aquela força vai perdendo força. O que faz, inclusive, com que aquele espírito também se liberte daquele estado, mais tarde. Então, a gente diz Kardec, né, no capítulo 12, os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser. Diz Kardec ainda mais adiante no texto. Sabe também
que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. Quem é que sabe isso? O espírita. Não é qualquer um. Ele está falando aqui para o espírita. Sabe o espírita que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, veja aí Castelo Naudari, né? Mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo. Se você fez aquilo para se vingar e extinguiu, aí eu extingui a vida daquela pessoa que eu não gostava, do meu inimigo, e agora me livrei dele, engano, não se livrou. Não se livra apenas porque se tira, se elimina uma existência. Pelo contrário, assume-se uma responsabilidade muito grande. Porque não é de sua competência tirar a vida de quem quer que seja. Por outro lado, aquele que perdeu a vida, né, aspas, continua vivendo. E se perdeu a vida em função de um desatino, de uma revolta, em função das suas imperfeições, aquele ódio continuará. Razão pela qual diz Kardec que, assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Capaz de passar de uma existência a outra. Por quê? Muitas vezes alguém vai digladiar, vai viver com o outro, mas aí vai cada um para o seu lado, deixam de se ver e aquela revolta diminui. Aquilo ali, né, vai vivendo, aquilo com o tempo vai diminuindo. Possivelmente o se ver, às vezes diante de tanto tempo, cria-se aquela energia, aquele momento delicado, o coração vibra de forma diferente. Mas possivelmente, muitas vezes, em função, inclusive, de comportamentos que se alteram, a gente muda a visão em relação àquele inimigo. Por exemplo, se foi um fato banal da juventude, alguém ao reencontrar com seu inimigo vários anos depois, cada um, inclusive, com um modelo de pensamento diferente, aquilo já se superou. E em muitos casos, né, a pessoa até brinca e ri se abraçando. Porque aquilo foi fruto de algo do passado. A gente era muito jovem, isso ou aquilo. A não ser que aquilo tome proporções, como nós falávamos ontem, lá no Apóstolo do Cristo. Lá no Apóstolo do Cristo. Né? Isso. De que, às vezes, numa atitude de 1 minuto, nos leva a um estado de desacerto que vai levar muito tempo para a gente se recompor. Uma atitude desencontrada. E a gente tem que ser cauteloso com isso. Porque o fato de sermos espíritas, por exemplo, né, o texto se volta para nós espíritas, não nos livra da capacidade de reagir em determinados momentos de forma desastrosa. Porque estamos nas relações daqueles espíritos que estão aprendendo. Estamos crescendo. Ser espírita não nos torna melhores do que ninguém. A educação é fruto de um caminhar. Agora, temos ferramentas que nos auxiliam demais. Toda parte. Mas muitas vezes, naqueles momentos mais difíceis, a gente tem aquelas reações muito próprias de quem ainda não compreendeu a doutrina. Eu já me vi nessa situação mais de uma vez. E eu via ontem, eu assisti uma palestra de um grande expositor espírita brasileiro, que fazia menção a exatamente uma situação dessa ordem no trânsito. Onde ele ia caminhando, daqui a pouco alguém faz uma barbeiragem e ele já vai baixando o vidro para reagir. Aí o filho que está perto dele diz: pai, o senhor vai fazer o quê? O que o senhor vai fazer? E se for uma pessoa que escute o senhor fazer na palestra? E se for alguém que lê o que o senhor escreve? Aí ele parou, daqui a pouco ele começou a subir o vidro novamente. E essas situações. Isso não, acho que pega cada um de nós que aqui nos encontramos. Então, a vingança, visto que é o contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. E quando a gente fala isso, a gente vem à memória situações. A vingança,
inclusive de um desencarnado para um encarnado, é muito delicada. Domingo passado nós estávamos nos 71 anos de aniversário do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aí na Ilha do Retiro. E eu entrava na sua bela livraria e saí olhando os livros ali, eu tenho muita afeição. Por oportuno, convido todo mundo para a Feira do Livro Espírita, lá em Abreu Lima, domingo próximo. O que aconteceu? Eu vi um livro, vi a capa de um livro, eu disse, rapaz, esse livro, quanto tempo faz que eu não o vejo? Párias em Redenção. Párias em Redenção. E esse livro foi um dos primeiros livros espíritas que eu li. E eu fiquei assim, extasiado pela forma como ele nos mostrava a lei da reencarnação. E sabe como ele mostrava a lei da reencarnação? Pelas tintas de Victor Hugo, o grande romancista francês, através das relações dentro de uma família. Foi como a gente citou lá atrás. As relações de uma família. Um jovem, em uma família, em um principado, ele é adotado ali, em um condado, ele é adotado e ele cresce, mas ele sempre com antagonismo com seu pai. Ele sempre bateu cabeça. O que ele faz? A sua mãe desencarna, eu vou ser breve, viu, minha gente? A sua mãe desencarna e ele trama o desencarne do seu pai de forma tal que parecesse natural, mas tem sido um envenenamento. E aquele companheiro desencarna, e quando ele desencarna, o que ocorre? Ao despertar, ele percebe que tinha sido assassinado. A sua morte não foi natural. E começa então, como diz Kardec aqui no texto, a perseguir aquele que lhe tinha provocado o desencarne. Quer dizer, as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual são muito mais interessantes e complexas do que a gente possa imaginar. E esses espíritos se digladiam. Quando o que estava encarnado desencarna, essa trama continua no mundo espiritual, num sofrimento muito grande. Passada essa época, isso tinha sido do século XV mais ou menos, faz muitos anos que eu li esse livro, no século XVIII, o jovem, marcado por tanto ódio, reencarna de forma muito frágil em uma fazenda de café aqui do Brasil, já não mais na Itália, mas no Brasil. E quem trabalhava naquela fazenda é aquele que tinha sido seu pai. Era um dos trabalhadores. De antemão, ele já nutre, o trabalhador ali, o capataz, já nutre pelo jovem filho dos seus patrões um ódio que ele não sabia de onde vinha. Mas ele não gostava daquela pessoa. E ele tinha ido para a Europa estudar, e quando ele volta, que ele vai mostrar a fazenda para o filho dos seus patrões. Na primeira oportunidade, era um momento de cheia, de muitas chuvas, o rio estava muito alto, passava um rio pela imensa fazenda. Ele olha para um lado, olha para o outro, não tinha ninguém, ele aproxima-se do jovem e empurra o jovem dentro do rio. A justificativa, assim como a justificativa do seu desencarne, era concebível. Se ele tinha desencarnado através, de maneira natural, mas que ele tinha ingerido um veneno, o jovem tinha desencarnado porque caiu do cavalo em um momento de cheia. E todos aceitaram aquela situação. E o jovem, quando desperta no mundo espiritual, lembra-se do fato. Então, vejamos, os papéis estavam trocados novamente e aqueles espíritos continuavam naquele estado de revolta. Finalizando essa obra incrível, belíssima, diz o autor que os dois reencarnam no Morro do Rio de Janeiro, no século XX, nos idos de 1958, só que eles desencarnam um dependendo do outro, de uma mãe de uma condição social muito sofrida, e eles reencarnam um cego e outro deficiente físico, e um ia depender do outro aqui durante sua existência. Logicamente, não é todo caso que vai se dar assim. Mas só para a gente perceber aqui a trama da vingança, que levou aí mais de 500 anos entre dois espíritos para que pudessem se aproximar. Esse livro é um livro muito interessante e dá-nos uma ideia bem definida das questões das relações do mundo físico com o mundo espiritual e das perseguições dos espíritos. E muitas vezes essa história que a gente viu é nossa própria história.
Aí tem um lado positivo, muitas vezes, que dá a evolução do ser, da compreensão. Quando um vai compreendendo o peso, aquela situação vai se desmontando. Vai se desmontando. Lembremos, por exemplo, né, da obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, onde ele faz menção a alguém que frequentava uma reunião mediúnica e que dentre os espíritos que viviam ali extremamente revoltados, que não cediam de forma nenhuma aos imperativos do amor, estava um que tinha sido perseguido por um daqueles componentes da reunião mediúnica. Mas chega um momento que ele se cansa, depois de tanto tempo ele diz, não. Ele escuta as palavras do coração de alguém que lhe tocaram profundamente, e ele então cede e diz que ia deixar de perseguir. Ia deixar de perseguir, mas não ia esquecê-lo. E algum tempo depois, no lado daquele irmão, né, daquele senhor que participava daquela reunião mediúnica, nasce, no seio da sua família, nasce uma criancinha. Era um netinho. E aqueles espíritos estavam se reencontrando agora, porque se tem algo que toca profundamente é a relação avós e netinhos. Então vejam como as coisas ocorrem, né? Vejam como ocorre muitas vezes o desarme dessas situações de espíritos, né, que vêm ali truculentos num sofrimento gigantesco para superar as situações. Então, nós temos todas as condições possíveis ao nosso lado para crescer, para aprender. Todas as condições necessárias. E elas são dadas sem que a gente muitas vezes perceba. São dadas. Exemplo dessa situação. Né? Exemplo dessa situação. Então, o que ocorre, né? Kardec, na pergunta 389, né, quando a gente fala, e a repulsão instintiva que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas, em outros, de onde se origina essa repulsão instintiva? E os espíritos retornam para Kardec. São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Vem a trama da vida, vem ao palco da vida para se reorganizarem, mas aí cala fundo aquele ódio, aquela revolta, aquela perseguição, aquele desajuste, aquela traição e por aí vai. E aquela antipatia, né, ela fica ali no inconsciente da criatura de tal maneira que eu não gosto dessa pessoa. Logicamente que não é todo o caso. De tal maneira que Kardec, para esclarecer a questão, diz: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. E os espíritos respondem para Kardec: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Eles podem não ser maus, mas podem ter entre eles antipatias que vêm do passado. Também a antipatia entre eles pode derivar da diversidade no modo de pensar. Isso a gente está percebendo hoje. A forma como a gente pensa do ponto de vista social, do ponto de vista político, e isso tem inclusive tomado um viés extremamente delicado, e a gente, especialmente nós espíritas, temos que ser cuidadosos com essa situação, porque a proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Por que a antipatia deixará de existir? Porque é um crescimento moral. Há um reconhecimento, há uma luta que as criaturas fazem. E quando eu escuto isso, eu me lembro daqueles companheiros que iam falar lá na AME de Abreu Lima, no começo da década de 1980, dentro de uma simplicidade gigantesca, mas que traduziam ao amor. Eram de uma simplicidade muito grande. Mas como era bom ouvi-los. Como eles falavam com o coração, eles eram perfeitos, não. Mas como eles falavam ali da sua mudança de comportamento de vida, me lembro muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, do nosso irmão Amaro, que vinha de Ouro Preto e que ia para Abreu Lima. E aquele jeitinho dele, ele, quando começava a falar, a gente quase que não ouvia, daqui a pouco ele ia ampliando a sua caixa pessoal de som. E no final, a gente estava escutando Amaro, todos rindo, e em certos momentos chorando.
porque o nosso irmão nos trazia esse sentimento de amor e de afeto que cresce no ser na medida que as imperfeições diminuem. Amaro era desses. E às vezes ele fala muito mais do que a psicologia que a gente vê por toda parte. Que ele falava com o coração, ele nos ensinava com seu exemplo, com as suas atitudes, ele falava da campanha do Quilmes com a vontade de servir, e na medida que ele falava, dava vontade de se fazer a campanha. Quando ele falava dos seus causos, das suas situações, da sua rotina, que muitas vezes a gente aprende muito mais com a rotina de alguém dessa ordem, do que muitas vezes lendo obras que são extremamente valiosas, logicamente, sem querer desmerecê-las, mas muitas vezes o exemplo sincero de alguém e da simplicidade com que ela repassa aquilo ali, nos fortalece tanto. Como aquilo foi importante para nós. Então a gente vai perceber que o inimigo desencarnado é uma situação que, se a gente fosse melhor, a gente teria vencido, porque ele não desencarnaria sendo o nosso inimigo. E se ele desencarna por nossas mãos, a situação é extremamente delicada. E é preciso muito amor para superar. Muito amor. Principalmente porque tem crimes que passam despercebidos por nossa justiça, porque ela não vai conseguir compreender que ali houve um crime, né? Lembremos agora dos bis. Os crimes, à sua época, na ausência de provas que dissessem que aquele veneno foi o que causou, não. Foi uma morte natural. Aqui ele caiu ali porque alguém empurrou, não. Então tem coisas que vão no íntimo da consciência de cada um. Uma parcela dos crimes no século XXII ainda não são solucionadas. Elas estão ligadas a duas criaturas, uma e outra. A capacidade que a gente tem de desvendar ainda não chegou a tal. Mas fica aquela situação delicada, que seria vencida, e que será vencida, na razão de nós evoluirmos. Aí quando a gente fala isso, a gente vê, por exemplo, as escolhas das provas. Por que a gente opta por nascer, por exemplo, aquele espírito, né? Ele cede diante do mal, porque ele sofreu bastante para perseguir, muitas vezes, tem essa situação. Muitas vezes a gente vê o desencarnado como o perseguidor, e muitas vezes o perseguidor está aqui do nosso lado, e aquele que está ali perseguindo é alguém que ainda não compreendeu a lei de amor, mas que foi vítima em outro momento. E como foi vítima? Mas aí ele precisa ceder. Quando ele cede, ele vai crescer. Quando ele cresce, ele rompe aquele elo de revolta, de ódio, que é assim que se dá com praticamente todos nós, e a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Razão pela qual Kardec, na pergunta 258, diz: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele até tem uma certa consciência, né? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deve sofrer, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Os espíritos respondem para Kardec assim: e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Quer dizer, eu retornar diante de um quadro adverso é porque eu estou querendo me melhorar, eu quero superar o passado. E há espíritos que vêm exatamente assim. Entretanto, muitas vezes, ao reencarnar, não conseguem superar. Motivo pelos quais a gente vê crimes absurdos no seio familiar. Espíritos, então, adiam aquele compromisso. E muitas vezes revertem o papel de perseguição. E aí se faz necessário que a dosagem de amor e de compreensão aumente. Eis o motivo. E essa situação, ela vai se estender até um certo ponto. Então, meus amigos, amai os vossos inimigos, e especialmente os inimigos desencarnados, é um sentimento imperativo de todos nós. No final dessa lição,
diz Kardec. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. Que coisa maravilhosa. É assim, conclui-se esse texto, que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, percebamos aí a responsabilidade que nos compete a nós espíritas no entendimento dessa lei de amor, quanto à responsabilidade. Mas peçamos a Deus forças, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos inspire a coragem de continuar cumprindo com o nosso papel, de continuar compreendendo, servindo, aprendendo. A luta é diária, não se supera do dia para a noite. Me tornei espírita, agora sou bom. Eu agora entrei naquela igreja. Não é dessa maneira. Isso é muito lento. Às vezes levam várias existências, mas com certeza todos nós que estamos aqui, de uma certa forma, já fomos convidados pelo despertar da consciência, pela responsabilidade do senso moral, à luz da razão, a gente caminhar compreendendo o que nos envolve no mundo e lutar para vencer em nós próprios as imperfeições que ainda marcam nossas vidas. A gente está caminhando para o final, né? Eu quero agradecer, quero mais uma vez, Aldendora, convidar, você fazia menção aí à Feira do Livro Espírita, para que possam participar da Feira do Livro Espírita de Abreu, que é só pela manhã, minha gente, e que vai ser um evento maravilhoso. Tá? A Feira do Livro Espírita, ela ocorre no domingo 28, aqui no centro da cidade de Abreu Lima, após o Banco Itaú, na escola Professor Francisco Barros, não tem como errar. Você invariavelmente vai passar ou pela frente da escola ou vai parar pertinho dela, com a palestra de Luiz Jorge Lira Neto, que é um pesquisador espírita pernambucano, um estudioso, autor do livro Os Livros dos Espíritos, onde ele faz uma análise sobre as obras, as edições de O Livro dos Espíritos, e hoje um pesquisador. Ele vai falar sobre a viagem espírita de 1862. Também terá na feira os grupos Ponto de Luz, Paracleto, Voz de Caridade e Patos Caião. Então vai ter música, sempre tem música. Praça de alimentação, livros bem baratinhos, há livros possivelmente a partir de R$1 ou R$2, né? Mas em boas condições, porque livro é como música não envelhece, eu digo sempre isso. Aquela música não, a música ou é bom ou é ruim. Então, a gente vai ter sala para crianças, né, que é uma felealzinha, vai ter uma sala de pintura mediúnica com o grupo Voana, e também vai ter uma área para artesanato. Cerca de 30 instituições espíritas estarão presentes no mesmo local, comercializando seus livros e nos permitindo compreender esse universo da razão que se faz através do livro espírita, que é uma importância de todos nós. Então, todos juntos, na Feira do Livro Espírita de Abreu Lima, domingo, a partir de 8 horas. Você é nosso convidado. Aldenor, um grande abraço. Em nome da CE, a gente quer agradecer pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. E pedir aqui, vamos orar, minha gente. Vamos agradecer a Deus, pedir especialmente àqueles que matam sem ser inimigos, muitas vezes numa guerra. Sem ser inimigos, eles estão aí cometendo crimes e muitas vezes coisas extremamente lamentáveis. Aqueles que banalizam a violência através de acidentes, de coisas que não têm sentido. Então, o equilíbrio acima de tudo, para que a gente não construa um inimigo em minutos para viver existência tentando nos redimir.
Que Jesus nos inspire e nos ampare. Vamos agradecer. Jesus, divino e amado Mestre e Senhor, vimos agradecer-vos pela oportunidade de estarmos aqui diante de tantas almas queridas, encarnadas e desencarnadas, falando dos ensinamentos do Evangelho à luz do Consolador. Agradecer a ti, meu anjo amigo, a Manuel de Assis, ao professor Djalma Montenegro de Farias, inclusive mentor espiritual também do Sena, que nos inspire na luz do amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, na glória do nosso Deus, a coragem para vencermos, para caminharmos, para evoluirmos, para nos unirmos, vencendo o nosso estado de barbárie e caminhando para a luz. Nossa gratidão, nosso amor e nossos pensamentos por todos que pelo mundo sofrem nesse momento, pelos que transitam no ar, na terra, no mar, pelos que estão à margem da solidariedade, pelos que sofrem por não ter um pão, pelos que estão na escuridão do pensamento, da razão, pelos que caminham na tristeza dos vícios de forma muito constrangedora, se conseguir se libertar. Enfim, por toda parte, que a vossa luz, que o vosso amor brilhe, através das falanges que nos inspiram a caridade. E assim sendo, nessa sintonia de bênção e de luz, por encerrada essa reunião, essa live, nossos sentimentos e nossos agradecimentos aos nossos irmãos e irmãs do Centro Espírita 9 de Outubro, na cidade de Moreno, aqui em Pernambuco. Que Jesus nos abençoe. Aldenora, muita paz. Um grande abraço. Meus queridos irmãos e irmãs, nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam e até outra oportunidade. Tá bom? Fiquem com Deus.